Olá pessoal, em geral eu faço vídeos, vocês vêm me assistindo aqui falando sobre livros que eu li e dou minha opinião sobre o que eu achei dos livros, mas hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, que é comentar uma série em paralelo ao seu livro, que no caso seria Crônicas de Gelo e Fogo com o seu correspondente Game of Thrones. Algumas vezes algumas pessoas me perguntam, ou mesmo eu me vejo em debates, com a seguinte pergunta: afinal de contas, é a mesma história ou seriam histórias diferentes contadas no mesmo mundo? Então hoje a gente vai debater um pouco sobre isso, eu dando a minha opinião, do que eu considero, do que eu acho de tudo isso, aqui no Magic Book. As Crônicas de Gelo e Fogo, do autor norte-americano George Raymond Richard Martin, é uma série, no caso, de livros iniciadas em 1991 por ele, sendo publicado seu primeiro livro em 1996 com o título de Game of Thrones, traduzido então em português como primeiro livro como A Guerra dos Tronos. As crônicas de início elas foram concebidas pelo Martin para que fosse uma trilogia. Logo, com o tempo, passado o tempo, a história foi crescendo, o mundo do Martin foi se expandindo e ele percebeu então que seria impossível acabar toda a sua história, tudo que ele aprontou, que ele imaginou para o seu enredo em apenas 3 livros. Desde então, a série ela conta hoje com 5 livros, tendo o 6º livro sendo muito aguardado pelo público. Existem datas diferentes, alguns dizem que vai ser no final de 2015, outros em 2016. A verdade é que ainda não tem nenhuma data certa, a não ser alguns anúncios dizendo que ela não vai sair em 2015, que isso não quer dizer que ela não vai sair, pode acontecer outras coisas que acabam fazendo com que ela se antecipe. A verdade é que a série fez muito sucesso ao longo dos anos, ao ponto de se tornar então uma obra que foi adaptada para a TV. Logo na sua estreia, logo no seu início, teve uma grande aceitação pelo público, sendo lógico e obviamente comparado a grandes obras como, por exemplo, Senhor dos Anéis. E desde então tem sido a série de maior sucesso da TV mundial. Além também da internet, obviamente, das pessoas que assistem hoje séries online. No entanto, os fãs que ou conheceram a série antes, a série dos livros, antes da série da TV, ou então mesmo aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer através dos capítulos passados pela HBO e que depois migraram para os livros, com o tempo, obviamente, sentiram sensíveis mudanças no enredo das duas histórias. E aí então surge a seguinte pergunta: Game of Thrones, a série da TV, e Crônicas de Gelo e Fogo, o livro escrito então por George R. R. Martin, ainda são a mesma história? Elas ainda guardam então o mesmo contexto? Ainda pode ser considerado então obras iguais, similares, ou são coisas que com o tempo ganharam papéis e caminhos completamente distintos uma da outra? É isso que a gente vai discutir hoje. E começando então com essa discussão, eu vou falar para vocês, por exemplo, algumas coisas que são diferentes da série para os livros, por exemplo. E aí é deixar bem claro que vão sim haver spoilers, e quem não lê os livros ou quem não acompanha tanto a série assim, tenha consciência que se você não gosta de spoilers, esse não é um vídeo a ser assistido. A primeira temporada de Game of Thrones, ela marca então o início da história, quando então o Rei dos Sete Reinos, o Senhor dos Sete Reinos, Robert Baratheon, se destaca então de King's Landing para o norte, para o Winterfell, lá e sede da grande família Stark, e nomeia, pede, mas também na verdade ordena que seu grande amigo de infância, aquele que é mais próximo de si, até mais do que seus próprios irmãos, Ned Stark, Senhor do Norte, para que seja então a mão do rei, a sua mão. Logo de princípio você fica muito claro na visão do Ned que ele não tem interesse de assumir esse cargo.
O cargo então até então que era que quem tinha esse poder era John Arryn, que foi o mestre, o tutor dos dois. E aí então você vai entender algumas coisas. Quem lê o livro sabe algumas informações, ou mesmo quem vai também investigar, que por exemplo, existe hoje em dia tem o Game of Thrones Wikipedia, né? Que vai informando outras coisas que não são deixadas muito em claro nos livros, ou são abordadas de maneira muito simples. Na primeira temporada, ainda assim, as coisas elas seguem uma linearidade, uma similaridade muito grande com o primeiro livro. Eu, por exemplo, eu não li o primeiro livro logo de início e pulei no final da primeira temporada para o segundo livro. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o segundo livro, e aí sim a gente vai começar a notar que existem diferenças bem mais consideráveis. A segunda temporada, então, ela vai marcar os acontecimentos que ocorreram no livro 2, chamado A Fúria dos Reis, e ela vai seguir logo direto do que aconteceu no final do primeiro livro, com o choque da morte do Lord Eddard Stark, com a declaração de guerra então do seu filho, que assume o seu lugar como Lorde e Senhor do Norte, e também como nomeado pelos seus vassalos, pelas famílias vassalas, então a partir daquele momento o Rei do Norte. O Rei do Norte é algo que não é também muito esclarecido na primeira temporada, e no livro ele é bem mais explicado. Deixa-se bem claro o seguinte: você está falando então os 7 reinos. Os 7 reinos, então, existem 7 reis? Não, só existe um rei que comanda todos os outros reinos. Também não. Não existe mais reino em Westeros, que é o continente onde se passa boa parte da história. O que existe são 7 territórios. Esses 7 territórios, no passado, há centenas, talvez até milênios de anos atrás, foram sim reinos, né? Que eram divididos então entre o norte, a Campina, Dorne, Vale, terras fluviais, terras da tempestade e Rochedo Kessler. Essas regiões, então, cada uma delas tinham sim os seus senhores, os seus reis, né? Aquilo que se chama então no passado de a Era dos Heróis. Uma era então remota que fica lá no passado, quando então Aegon I Targaryen saiu em busca de conquistar os 7 reinos com os seus dragões. Ao longo de anos de batalha, ele consegue então subjugar todos os reinos, e quando o último dos reis, o último rei do norte, se ajoelha perante a Aegon I, ele então define que ele é então o senhor e protetor dos 7 reinos, aquilo que foi um dia os 7 reinos. E nomeia os senhores principais desses reinos, aqueles que foram fiéis a ele, apoiaram as suas conquistas, os senhores desses territórios, que agora deixam então de ser reinos e passam então a ser grandes vastidões de terra, equivalente talvez a estados ou países, né? Então vale você lembrar a seguinte importância: o Westeros é um continente, sim, mas tendo em vista que a travessia desses territórios demora em alguns casos apenas meses ou algumas semanas, você fica logo bem claro, e de maneira de cavalgar ou então mesmo a pé, você então vai perceber o seguinte: o Westeros é um continente pequeno, certo? Outra coisa que é importante: o Westeros, como a gente imagina, não é só, obviamente, aquele território que a gente chama então do antes da muralha, né, ou por detrás da muralha. Ele ainda segue por aquela região então que existe a muralha, protegida então pelos corvos, né, pela patrulha da noite, que é então o além da muralha, e pelas terras do sempre inverno, né? Ou seja, na verdade o Westeros como um todo é um continente maior, porém aquele Westeros habitado que nós consideramos então que passa boa parte da série é um continente relativamente pequeno. Do sul de Dorne até o norte, que chega assim das muralhas, seria talvez um equivalente ou talvez até menor do que o próprio Brasil, né? Então, eu imagino que demoraria bastante para você atravessar o país, por exemplo, a pé, né? Seria uma coisa bem longa. Então, dessa maneira, você vai considerar que qual o continente, o menor continente que existe no mundo? É a Europa. É o menor continente onde países de línguas diferentes, de culturas bem distintas, convivem de maneira muito próxima. E esse continente, curiosamente, foi o continente onde tiveram as maiores guerras, as guerras principais.
muito a ver também por essa diferença de casas. Então, logo vamos chegar bem claro que essa é a fonte da inspiração de George R. R. Martin para seu livro e também, obviamente, a inspiração para a série. A série também, falando ainda da segunda temporada, ela assim, a partir da segunda temporada, ela começa a criar ramificações, né? Ela começa a ser bem distinta e bem diferente de uma série da outra, assim. Vale lembrar que, por exemplo, e a gente vai chegar nos spoilers então, no primeiro livro, existem personagens que eles são importantes, mesmo que eles não apareçam tanto dentro da história do livro, mas que eles são fundamentais, né? Por exemplo, o Bryden Peixe Negro, que é um personagem muito importante para a série, que ele não aparece na segunda temporada, ele vai aparecer só na terceira, e ainda assim, quando ele segue dentro dessas importâncias, ele não é um cara muito que faz a diferença. Outra coisa também, que um dos principais acontecimentos da segunda temporada, quer dizer, do segundo livro, é justamente a história do cometa que aparece com a eclosão dos ovos dos dragões e toda aquela mística que surge do nada, daquela mágica que as pessoas acreditavam que nem existia mais. Ela fica bem explícita dentro desse contexto do livro sobre o cometa que fica lá, né, que ele passa pelo mundo naquele momento. E isso vai gerar todas as histórias, por exemplo, do porquê Melisandre de Achai, a sacerdotisa do deus do sol, do deus do fogo, ganha tanto poder e importância, né? Como outros personagens que também não são tão desenvolvidos dentro da história. E aí você vai lembrar logo quem lê o livro e vai sentir muita falta de um personagem que é muito importante para a série. O Bobo, de Stannis Baratheon, que simplesmente nunca foi mencionado em nenhum momento da série. Até aí tudo bem, não parece que vai fazer uma diferença tão grande. Você vai, por exemplo, dentro da série você vai entender algumas coisas que, por exemplo, ficam subjetivas nos livros, como, por exemplo, o relacionamento entre Rhaelyn Baratheon, irmão mais novo de Robert Baratheon, e Loras Tyrell, seu melhor amigo no livro, né? Pessoas que eles eram muito próximos, que tinham algumas suspeitas sobre, então, seu relacionamento homoafetivo. Na série, então, isso é muito escancarado, isso deixa muito claro, e para quem não lê o livro, é que fica importante isso. Isso não fica claro. Existe sim um aparente relacionamento muito próximo entre os dois, mas que não fica explícito realmente que eles chegaram a ter, por exemplo, um ato sexual. Outra coisa também é o fato da relação íntima entre Stannis Baratheon e Melisandre de Achai. No livro isso também não fica claro. Há sim suspeitas de que isso acontece, de que isso venha a ocorrer, até porque ela engravida de maneira muito suspeita, né? Tem uma gravidez de um ser de sombras, que se suspeita então que realmente é de Stannis Baratheon, mas não se tem certeza disso. Já no livro não, na série não, isso fica muito claro. Além disso, personagens como, por exemplo, George e Mira Reed, que aparecem logo no segundo livro, não surgem também na segunda temporada da série. Então, as visões que deveriam ser de George Reed ficam então todas jogadas para o próprio Bran, né? Que além de ter os poderes dele de ver através dos seus lobos, ele ainda tem também imagens. Então, assim, o que ficou meio claro que na segunda temporada é que eles não iriam colocar esses personagens, né? Que eles iriam realmente enxugar e reduzir tudo isso e deixar como se o Bran fosse um misto de todos esses personagens que tem um pouco um quelado com o místico. Além disso, a própria experiência do Jon Snow com o mundo selvagem é abordada de maneira diferente também. Como, por exemplo, no livro, ele não acompanha o sacrifício, por exemplo, do bebezinho que o Craster deixa lá depois fora da sua cabana, por dos outros, né? Isso aí ele não sabe disso, isso não acontece no livro. No caso dele, ele ele segue uma viagem com o Core em meia mão, e lá é que ele vai então ter algum contato, pois ele faz um juramento com o Core que ele vai realmente se juntar aos selvagens, que nisso não muda tanto. A relação dele com a Ygritte também é um pouco mais divertida, eu considero intensa no livro do que na série. Alguns pormenores, como por exemplo o fato de que a Ygritte, por exemplo, ela praticamente estupra o Jon Snow, não foi abordado dessa maneira na série.
Além dessas pequenas mudanças que até então talvez não sejam tão diferentes, não agridam tanto os fãs, surge então na segunda temporada uma mania que então criaram da HBO mudar o nome de alguns personagens. E aí começou o personagem da Asha, que é a irmã do Theon Greyjoy, uma personagem fundamental para a história, super importante para a série dos livros, que tem até capítulos próprios, para Yara. E por que a razão de mudar para Yara? Não se sabe. Yara nem é um nome comum na Europa e em qualquer outra parte. Na verdade é até mais indígena, não sei por que eles botaram esse nome. E mudaram o nome da personagem, além de diminuir bastante a importância dela. É fácil dizer que, por exemplo, em boas partes da série, ela é muito mais importante do que o próprio Theon Greyjoy. Então essa personagem ela foi diminuída. A história do Theon também, dentro do contexto lá das Ilhas de Ferro, foi muito modificada. E aí vão criando sim lacunas de distância, como por exemplo também o fato de a Yara se destacar da onde ela estava em Fosso Cailin, por exemplo, para resgatar o irmão dela. Ela não está nem aí pro irmão, ela não se importa, ela acha o irmão dela um imbecil, um idiota. Ela jamais correria o risco de perder a vida e inclusive colocar em risco a vida de seus homens, que ela preza bastante, para proteger o irmão dela idiota, para retirar ele, por exemplo, numa prisão que ele mesmo colocou para si. E fechando essa série de mudanças que aconteceram na segunda temporada, tem o fato de que no livro a Arya ela não foi pajem, em nenhum momento ela foi vassala de Tywin Lannister, e sim na verdade de Roose Bolton, uma coisa completamente diferente, né? Inclusive ela fica com medo do Tywin Lannister reconhecê-la quando ele aparece, por isso que ela se esconde bastante. O Roose Bolton, no caso, nunca tinha visto ela pessoalmente, não reconheceu. A partir daí, então, essas diferenças vão acontecendo, os personagens vão realmente se alterando e as histórias vão meio que ganhando caminhos muito diferentes, né? Se na primeira temporada algumas coisinhas foram muito pequenas de modificação, na segunda temporada você tem sim esse choque, esse baque de diferença entre tudo que você imaginava que poderia ter acontecido na série e não aconteceu. Eu vou abrir um parêntese em tudo isso para dizer que não necessariamente porque há modificações, há mudanças numa série para o livro, que a série necessariamente é ruim. Vou dar um exemplo disso. A interpretação do ator Jake Gleeson de Joffrey Baratheon é com certeza um dos pontos auge da série. Eu posso dizer tranquilamente que o Joffrey Baratheon interpretado pelo Jack é bem melhor do que o próprio Joffrey Baratheon, perdão, do livro. O Joffrey do livro, por exemplo, é apenas um menino chato que gosta de matar gatos, que ele basicamente a maldade dele fica resumida a animais. Enquanto que o Joffrey Baratheon, interpretado por ele, realmente se torna um monstro sádico louco, muito próximo a personagens imperadores malignos, como por exemplo Nero, né? E Calígula, por exemplo, principalmente. Então assim, ele vai ganhando, e o ator ele interpreta de uma maneira magistral, ao ponto de, por exemplo, eu vi uma entrevista com ele uma vez, falando sobre Game of Thrones, e a voz dele me irritava, então, porque ele já ficava diretamente ligado àquele personagem do Joffrey. Eu acredito que talvez essa tenha sido a melhor coisa que aconteceu na segunda temporada. Vamos continuar então, falando um pouco mais sobre a série, né?